Olá pessoal, a esse momento nós vamos trabalhar sobre simplificações, continuar trabalhando sobre simplificação de equações diferenciais parciais. Vocês já viram um tipo de simplificação que é a mudança para a forma canônica, que é a primeira simplificação que nós fazemos, achando as variáveis características e fazendo aquela mudança de variáveis para achar a forma canônica das IDPs parabólicas, elípticas e hiperbólicas. Em seguida, nós vamos trabalhar mais duas formas de simplificação: a eliminação de termos de primeira ordem e a mudança de escala. São duas mudanças também que envolvem mudança de variáveis, das variáveis independentes do problema, para simplificar. Então, três tipos de mudança de variável. Por que tanto trabalho para fazer simplificação de EDPs, né? Alguma coisa que alguém pode perguntar, mas por que investir tanto tempo mudando a forma, a cara da equação antes de partir para uma análise das soluções, das propriedades da equação, né? Então, uma das respostas para essa pergunta é que às vezes quando você observa uma equação que você a princípio não sabe como resolver, você pode primeiro passar para a forma canônica, simplificar termos e chegar a uma forma mais simples, reduzida, de maneira que você olha para aquela equação e você percebe, opa, essa equação eu poderia resolver por tal método, fica mais fácil de identificar como resolver a equação. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes você passa por todas as simplificações e chega numa equação que ainda assim você não sabe como resolver. Por exemplo, poderia ser uma equação diferencial parcial não linear. A gente não está trabalhando esse tipo de equação aqui no curso, né? Mas em princípio poderia ser. Nem sempre você faz tudo isso e você vai conseguir achar soluções analíticas para o seu problema. Mesmo assim, mesmo nesses contextos, é interessante você padronizar a forma da sua equação. Por quê? Bom, uma das razões, além de a possibilidade de você enxergar a solução dela, uma das razões é que essas equações que a gente trabalha em engenharia, em física, em química, muitas vezes elas aparecem espontaneamente em contextos totalmente distintos. Você tem um grupo de pesquisadores trabalhando com um certo problema ali em reações químicas, um outro grupo está trabalhando com fluidos, e eles partem de princípios totalmente independentes, não se falam, não se conhecem, deduzem as equações do problema, e quando você vai olhar, as equações são exatamente as mesmas. A única diferença é o significado dos termos, o significado dos coeficientes. Mas então, se você conhecer essas equações, você pode reduzi-las a uma forma padrão e estudar a partir da forma padrão as propriedades dessas equações, os teoremas em cima delas, as soluções, estudos de estabilidade, coisas desse tipo. Então você padroniza o seu estudo de forma que um pesquisador de uma área ou de outra pode pegar aquele estudo e aplicá-lo diretamente ao seu problema, porque você já sabe como que está padronizada a equação, né? Um exemplo disso é a equação de fusão, que vocês já viram aí, equação de calor, né? Ou equação de difusão. Ela pode modelar a distribuição de calor em uma haste unidimensional, ou ela pode também representar a distribuição de densidade de moléculas de um gás num certo domínio que você representa unidimensionalmente, tá? Ou você poderia ter a mesma equação em formato 2D ou 3D, né? Então você teria tanto a difusão de moléculas num domínio, moléculas de gás, quanto a distribuição de calor em uma superfície, por exemplo, tá? Ou um sólido. Seriam modelados por uma equação similar a essa aqui. O que ia mudar é o significado de quem que é alfa, quem que é u, quem que é... Então, x e t é x e t, né? Mas alfa e u poderiam ter significados diferentes. Uma outra equação com a qual eu trabalhei durante meu doutorado é a equação Kuramoto-Sivashinsky. Ela tem essa forma aqui. Alfa, ela tem um termo difusivo aqui de segunda ordem, ela tem um termo não linear, quadrático, e ela tem um termo de quarta ordem. Essa equação tem o nome de Kuramoto-Sivashinsky
Porque ela foi deduzida simultaneamente, lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, por Kuramoto, no Japão, que estava estudando reações químicas, e pelo Sivashinsky, na União Soviética, que estava estudando combustão. Isso aqui seria a equação de uma frente de chamas. Então, evidentemente, o significado dos termos é diferente, mas os termos são exatamente os mesmos que aparecem num contexto do outro. Posteriormente, eu acabei descobrindo que um artigo de 1969, anterior ao do Kuramoto e do Sivashinsky, em que a mesma equação tinha sido deduzida no contexto de ondas de deriva em um plasma, num tokamak. Então, na verdade, foi deduzida inicialmente pelo Lacquey e outros que fizeram esse trabalho de plasma, de fusão. Mas ela acabou sendo mais famosa pelo Kuramoto e pelo Sivashinsky, que acabou recebendo esse nome, tá? Então, se você conseguir reduzir o seu problema a uma equação como essa, que também, por acaso, é a equação de fase da famosa equação complexa de Ginzburg-Landau, então, ela aparece em diversos contextos, ela simplesmente aparece espontaneamente, né? Então, é importante você padronizar o formato das equações para padronizar também o estudo delas, né? O estudo das suas soluções, tá? Então, inicialmente, obtenção de formas canônicas. Em seguida, vamos trabalhar com a eliminação de termos de primeira ordem. Como é que vai ser feita a eliminação de termos de primeira ordem? A gente tem também uma mudança de variáveis, que é a seguinte. Então, vamos lá. Eliminação de termos de primeira ordem. Você pode fazer esse procedimento na equação original, se você quiser eliminar termos de primeira ordem, ou então, se você quiser uma simplificação completa, passo a passo, você passa primeiro para a forma canônica e depois, a partir dela, você faz uma outra mudança, eliminando os termos de primeira ordem. Tá? O tipo de mudança que nós temos para essa simplificação é a seguinte. Imagina que você tem lá, vou colocar aqui um U já em variáveis xi e eta, supondo que xi e eta sejam as suas variáveis canônicas. Vamos supor que você já pegou a sua equação em x e t ou x e y e mudou para xi e eta. Tá, então eu estou aqui com U de xi e eta e eu vou fazer uma outra mudança que vai ser essa aqui. Eu vou dizer que U de xi e eta é igual a uma exponencial de axi mais b eta vezes uma variável v de xi eta. Então, eu vou fazer uma mudança da variável dependente para v dessa forma. Esse tipo de mudança sempre é possível, né? O v, quem seria o v? Seria simplesmente u dividido pelo epsilon. O exponencial, como o exponencial nunca é negativo, isso aqui sempre é positivo, né? Desculpa, sempre é possível você fazer esse tipo de mudanças. Nessa mudança, A e B são constantes. Tá? Por que esse tipo de mudança é interessante para simplificar termos de primeira ordem? Porque quando você tem termos representados por exponencial vezes uma função, a derivada desses termos, derivada exponencial é exponencial, né? Exponencial vezes a derivada do expoente. Então, o termo exponencial vai ficar presente, vai continuar presente em todos os termos da sua equação, após você derivar, ou mesmo se você não derivar, sempre vai ter um termo exponencial, vezes um fator ali envolvendo A e B. Então, se você quer eliminar os termos, basta você escolher os valores de A e B corretamente para eliminar esses fatores, para zerar esses fatores aí, né? Então, se você tiver essa relação aqui, e você quiser, por exemplo, fazer as derivadas com relação a xi, com relação a eta, xi, eta, xi, eta, né? Aqueles termos lá de derivadas, as derivadas vão ficar com a seguinte cara. Então, estão aqui as derivadas, né? Se você assume que o xi eta é igual a essa forma, então, derivando com relação a xi, você vai ter isso, eta, xi, eta, xi, eta. São essas as expressões, é fácil você verificar por derivação direta ali da expressão, né? O que a gente vai fazer? Vamos pegar esses termos aqui e vamos jogar nas formas canônicas
das EDPs parabólica, hiperbólica e elíptica, tá? Então, eu vou fazer só um exemplo, tá? Porque como o procedimento é todo igual para as três formas canônicas, ou as quatro, se você pegar a segunda forma hiperbólica da equação da onda, a segunda forma canônica da equação hiperbólica, né? Então, eu vou fazer um exemplo da equação elíptica. Vou pegar a equação elíptica na sua forma canônica e vou fazer essa mudança de variáveis para mostrar como eliminar termos de primeira ordem. Então, qual é a forma canônica das equações elípticas, né? Então, exemplo, seja a forma canônica das equações elípticas. Essa daqui. Então, isso aqui você não precisa decorar, tá? Qual é a forma canônica. Se você precisar, você vai obtê-lo, tá? Xi mais eta mais d barra xi mais e barra eta mais f barra u igual a g barra. Por que eu coloquei esses coeficientes com barras, né? Bom, dependendo se você está seguindo a apostila ou não, esses coeficientes podem ficar diferentes. O importante é que na forma canônica das equações elípticas, você consegue eliminar o termo com a derivada cruzada e você fica com os dois termos de segunda ordem ali com coeficiente igual a 1. Né? Aí que letras que você usa para os outros coeficientes não importa, tá? Mas então eu estou seguindo aqui a nomenclatura da apostila do professor Luiz Carlos, onde ele usa D barra, E barra, F barra e G barra, tá? Essa barrinha aqui vai ser importante para nós, porque nessa notação, aquilo que tem barra em cima eu conheço. Aquilo que não tem barra em cima, por exemplo, o A e o B, eu não conheço. Então, Xi e Eta eu conheço, são as variáveis canônicas. D barra, E barra, F barra, G barra são os coeficientes que vêm da equação na forma canônica, então isso aqui eu conheço, o procedimento foi feito, eu já sei quem são. O que eu vou tentar determinar são só A e B. Essas duas constantes eu não conheço, tá? Então é importante também frisar que esse tipo de mudança de variáveis vai funcionar se você estiver usando coeficientes constantes, tá? Se os coeficientes não forem constantes, a discussão é outra, tá? Aí pode ser que você não consiga eliminar os termos de primeira ordem. Do jeito que eu vou fazer aqui, vai funcionar direitinho se você tiver uma equação na forma canônica aí com coeficientes constantes. Tá, o A e o B aqui para nós serão constantes, até para justificar a forma como eu derivei eles aqui, eu derivei considerando eles constantes. Então vamos lá. Vou pegar aqui, substituir esse termo aqui por esse aqui, ó. Vai ficar eta Vamos ver como é que ficam essas contas. Está aqui esta equação aqui, né? Esta equação, substituindo aqueles termos das derivadas. Então, o xi está aqui, o eta está aqui, e aí os outros coeficientes d, e, f barra, d, e, f barra, com as derivadas de primeira ordem, aliás, e essa aqui na derivada, né? Só u igual a g. Então, está aí a modificação dessa equação. O que nós vamos fazer agora é simplesmente deixar agrupados os termos conforme as suas derivadas. Então, vou colocar primeiro as derivadas de segunda ordem. Derivadas de segunda ordem. Então, usando, vamos chamar aqui um φ de... Não tem que ficar reescrevendo toda hora esse E, A, xi mais B, eta. Eu vou chamar o φ de isso aqui. Temos... Então vai ser E elevado a φ que multiplica V xi xi.
Eu acho que não tem nenhum outro v xi aqui, não. Então, mais e elevado a φ, v eta eta. Aí termos de primeira ordem, mais v xi e na φ, posso colocar, e na φ vai aparecer em todos os termos, né? Então assim que eu posso deixar aqui, v xi aparece aqui, ó, 2a, onde mais tem v xi? Aqui, mais d barra. Lembra que quem tem barra eu conheço, quem não tem barra eu não conheço. Então aqui você já percebe que daria para zerar esse termo aqui do v xi simplesmente escolhendo o a igual a menos d barra sobre 2. Né? Aí eu tenho o outro, e na φ, v eta. O v eta aparece aqui, que é 2b, mais aqui, que é e. Também dá para e barra, dá para eliminar esse termo aqui também da mesma forma, né? E aí tem o v, vou ver aqui embaixo, v e na φ vezes v, que multiplica aqui. O v aparece aqui, a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais ab, mais ab barra, b barra vezes a, mais e barra vezes b. Só isso? Não, tem um f barra no último termo. F barra também multiplica e na φ vezes v. Isso aqui é igual a g barra. Então você vê que no caso dessa equação, você consegue facilmente eliminar os termos com derivada de primeira ordem, né? Tanto este quanto este. Você escolhe aí a igual a menos d barra sobre 2, d igual a menos e barra sobre 2, você vai eliminar ambos os termos aí de primeira ordem. Vai ficar aqui um termo v, que não é derivado, né? Tudo bem. Às vezes você consegue eliminar os dois termos de primeira ordem, às vezes você consegue eliminar um só, dependendo do tipo da equação. Na elíptica você consegue eliminar os dois se você estiver partindo da forma canônica dela, né? Esse aqui eventualmente até pode eliminar também, dependendo de quem que são, o A barra, o F barra, o E barra e o D barra. Mas geralmente vai ficar aqui um termo V também, né? Posso dividir todo mundo por E na φ, vai aparecer um E na menos φ aqui vezes esse, né? Então essa equação vai ficar com essa forma. Então, tomando A igual a menos D barra sobre 2 e B igual a menos D barra sobre 2, obtemos então vai ficar o v xi. Esse último termo fica com a seguinte cara, v xi mais um v eta eta. Esses dois aqui vão embora. Esse aqui vai ficar assim, v que multiplica menos d barra menos d barra ao quadrado. Ele é ao quadrado porque ele está multiplicando esse aqui, né? Menos e barra ao quadrado menos mais 4f barra. E tudo isso aqui dividido por 4. Isso vai ser igual a g elevado e a menos φ vezes g barra, né? E na menos φ, quem que é na menos φ? É isso aqui. E na menos axi menos b eta vezes g barra. Então está aqui a forma canônica da equação elíptica já com a segunda simplificação, com a eliminação dos termos de primeira ordem. Aí eu deixo para vocês o exercício de reproduzir esse passo a passo para obter as formas simplificadas, sem os termos de primeira ordem, sem algum termo de primeira ordem, né? Para as equações parabólicas e as duas formas hiperbólicas, ok?